Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento o povo de Deus dessa noite com a paz do Senhor Jesus. Louvamos sempre a Deus por oportunidades como esta que Ele nos concede de nos reunirmos como família do Senhor para conjuntamente adorarmos o Seu nome. Se você veio aqui com esse desejo, se você veio aqui com essa disposição, com certeza você já tem sentido a gloriosa presença do Senhor aqui nesse lugar e o Senhor já tem falado ao seu coração. Jesus falou certa vez que há pessoas que não têm ouvidos para ouvir. E quando ele usou esse termo, ele estava se referindo a pessoas que não tinham disposição para estar atentos à voz de Deus. Mas isso não é o caso aqui nessa noite. Todos os que aqui estão, creio, têm ouvidos para ouvir. Todos que aqui estão com a sua alma sintonizada com a estação celestial, com a sua mente fixa no Senhor, adorando o Senhor, atento para adorá-lo e ouvir a sua voz. Se isso é verdade, diga um forte aleluia. Então o Senhor com certeza já tem falado ao seu coração, porque Deus não fala só no momento da mensagem, irmãos. Deus fala durante o culto. Durante o culto você fala com Ele, Ele fala com você, amém? A gente no culto conversa com o Senhor, né? A gente vai adorando a Ele, dando a Ele glórias, aleluia, os nossos louvores. Cada um traz aqui os seus louvores ao Senhor e o Senhor vai falando conosco também. Inclusive nos momentos de adoração, quando a gente está adorando a Ele, o Senhor está falando conosco, está renovando as nossas vidas. Mas no momento da ministração da sua palavra, Ele com certeza fala de uma forma toda especial. E nesse momento, creio, não será diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão bíblica baseada num texto que se encontra em João, capítulo de número 6. Os irmãos estão de pé, vamos aproveitar que estamos ainda todos de pé e lermos o texto bíblico que Deus colocou no meu coração, que se encontra em João, capítulo de número 6, versos de 47 a 59. 47 a 59. Se você eventualmente não porta um exemplar das Sagradas Escrituras, o texto bíblico anunciado está sendo projetado nas telas da igreja, ou você pode pegar carona também na Bíblia da pessoa que está do seu lado. Diz a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Você pode dizer aleluia por isso? Podeis nos assentar. Queridos irmãos e amigos, esse texto que nós acabamos de ler traz uma das declarações de Jesus acerca de si mesmo que marcam o Evangelho de João. Temos ao todo 7 ou 8 declarações de Jesus do tipo eu sou no Evangelho de João. Digo 8 porque em uma delas ele apenas diz eu sou, que é quando ele está ali no capítulo 8 falando
já no final do capítulo 8 do Evangelho de João, que Abraão viu o seu dia e exultou. E aí os judeus que ouvem esse discurso de Jesus ironizam ele, dizendo: mas como Abraão viu o teu dia e exultou se você não tem nem 50 anos? E aí Jesus responde dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ele estava afirmando a sua divindade de forma clara, de maneira que, por causa dessa declaração, nos diz o texto bíblico, os seus interlocutores judeus pegaram em pedras para o apedrejar, para o lapidar, mas ele fugiu, saiu dali. Não era o momento ainda da sua morte, do seu sacrifício por nós. Ele ainda tinha muita coisa para fazer, ele sai dali. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu sou pré-existente. Eu existo antes de Abraão, mas não só antes de Abraão. Eu sou pré-existente. Eu sou aquele que disse eu sou. Eu sou aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente, conforme o relato de Êxodo, capítulo número 3, se apresentando como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando Moisés perguntou, e quando questionarem qual é o nome do Deus que está me enviando, o que responderei? E ele respondeu: diga a eles, eu sou o que sou. Não, ele disse, eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, enviou você a eles. E Jesus, ao dizer eu sou, estava simplesmente dizendo que ele era aquele eu sou de Êxodo capítulo 3, ou seja, ele é Deus. Você pode dizer glória a Jesus por isso? Mas as outras 7 declarações de Jesus, do tipo eu sou, do Evangelho de João, trazem, além da expressão eu sou, alguma palavra, algum termo, alguma expressão que de alguma forma simboliza o ministério de Jesus para as nossas vidas. Por exemplo, Jesus vai dizer, como nesse texto que nós lemos, eu sou o pão da vida. Mas à frente vamos ver ele dizendo que ele é a porta e que ele é o bom pastor. Depois vamos encontrar ele dizendo que é a ressurreição e a vida. Depois ele vai dizer que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele vai dizer também que é a videira verdadeira. E, aliás, antes, lá atrás, eu passei batido agora por essa declaração, ele diz que ele é a luz do mundo. Ao todo, aí são 7 declarações. Eu sou, vamos recapitular, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. São as 7 declarações de Jesus, do tipo eu sou, do Evangelho de João. E nessa noite nós vamos nos deter sobre essa declaração dele como o pão da vida. Como eu disse, cada uma dessas declarações destaca um aspecto de Jesus relativo ao seu ministério para as nossas vidas. E nessa noite nós vamos nos deter rapidamente, dentro do que o tempo nos permite, sobre essa declaração de Jesus como o pão da vida. Nós falamos rapidamente disso na ceia hoje de manhã e gostaríamos de amplificar um pouco daquilo que nós falamos a partir deste texto bíblico, onde Jesus faz essa declaração. O contexto dessa passagem, como todos nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, é a reação do povo à multiplicação dos pães e peixes. O capítulo 6 começa com o relato da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, depois de fazer essa multiplicação, ele vai para o monte orar e seus discípulos, sob orientação dele, pegam o barco para atravessar para o outro lado do mar da Galileia, em direção a Cafarnaum. Isso está no verso 17 do capítulo 6 do Evangelho de João. E, enquanto Jesus está orando, ocorre aquela tempestade da madrugada, os discípulos ficam desesperados, realmente a tempestade era muito forte, eles estavam prestes a sossobrar, a afundar, a naufragar, a provavelmente morrer, quando Jesus vem até eles de forma miraculosa, andando sobre o mar, e acalma aquela tempestade.
E eles então chegam logo do outro lado. E quando chegam do outro lado, havia uma multidão do outro lado do mar. E o texto bíblico vai nos dizer que aquela multidão que, vendo que Jesus havia partido com os discípulos, resolveu arrodear o mar para se encontrar com Jesus do outro lado. E o motivo pelo qual eles estavam querendo reencontrar Jesus não era as palavras dele, não eram as palavras dele, não era o ensino de Jesus, mas era o fato de Jesus ter multiplicado pães e peixes. Então, Jesus vai chamar a atenção deles para isso. Jesus percebe que eles estão ali por essa razão material e não por razões espirituais. Verso de número 26 desse capítulo 6 nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês estão aqui por causa do pão de cevada que eu multipliquei. E aí Jesus diz no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, Jesus repete isso durante a sua tentação no deserto, como podemos ver em Mateus capítulo número 4. Ou seja, vocês não devem trabalhar, morejar, visando apenas as coisas materiais, mas, sobretudo, visando as coisas espirituais. Porque o pão físico, ele alimenta o nosso corpo, mas ele não nos salva. O que nos salva é o que vem de Deus. E o Pai provê salvação para nós por meio do seu Filho, de maneira que ele é o pão que nos alimenta, que nos dá vida. Mas veja, após essas palavras de Jesus, no verso 28, vamos encontrar a multidão dizendo, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Veja, eles estavam querendo saber o que deveriam fazer para que eles pudessem ver esses milagres acontecerem. Eles ainda estavam focados nos milagres que Jesus fez, mais especificamente, na multiplicação dos pães, como nós vamos ver novamente na sequência desse texto. Jesus responde a eles no verso 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, em vez de vocês estiverem preocupados com milagres, creiam nele, creiam naquele que ele enviou, no caso ele, Jesus, creiam em mim, porque essa é a obra que vocês precisam fazer. Isso é o essencial que vocês precisam fazer, não ficar focado nos milagres. Os milagres vão acontecer naturalmente, né? Como Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem, Marcos capítulo número 16, ou seja, não é para a gente correr atrás dos milagres, é para a gente correr atrás de Jesus. E correndo atrás de Jesus, os milagres vêm a reboque. Amém, irmãos? E aí a multidão responde a Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Veja, Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Então, por que eles estão dizendo que sinal, pois? Por favor, permaneça o texto na tela. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Como assim? Jesus tinha acabado de fazer um milagre. A sequência do versículo desse texto, o versículo seguinte, nos explica. Olha o que eles dizem. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, a gente quer esse tipo de milagre aqui. A gente quer o pão continuamente. Vocês estão entendendo? Jesus multiplicou pães e peixes. Aí eles vão lá atrás de Jesus porque multiplicou pães e peixes atrás de quê? De mais milagres de multiplicação de pão. Aí Jesus, sabendo disso, diz para eles, vocês não estão aqui por causa do meu ensino, dos milagres que eu fiz, que apontam para a verdade do Evangelho. Vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. E aí eles dizem, não, mas a gente quer mais sinal.
Mas um sinal já foi feito. Não! A gente quer mais sinal, assim como aconteceu com Moisés. Que através dele Deus mandou maná. E era maná todo dia. Todo dia. Tá entendendo? Eles querem comida todo dia, rapaz. Maná todo dia. Eles queriam que Jesus ficasse ali, né? Fazendo todo dia maná do céu cair, todo dia o pão vir, né? Mas não, ninguém precisava trabalhar nem nada, né? Tinha pão, comida ali o tempo todo, né? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Para começar, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, para começar, não foi Moisés, foi o Pai. E o Pai dá o verdadeiro pão do céu, porque o maná não era pão do céu. O maná era um pão que descia do céu terreno, mas o pão que vem do céu de Deus e que dá vida ao mundo é outro. Verso 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Né? E eles ainda não entenderam. Estavam pensando que pão do céu era pão como o maná que desceu do céu terreno. Dá-nos sempre desse pão. Eles queriam o pão terreno todo dia. Aí Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Olha, vocês não entenderam, o pão do céu sou eu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E Jesus vai falando então que ele é o pão que desceu do céu, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esse discurso de Jesus vai ser compreendido por eles como um discurso duro, de maneira que eles depois vão se afastar de Jesus, como o verso 60 vai nos dizer. E aí, adiantando aqui a leitura para ir direto para o texto que nós lemos, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Irmãos, a gente precisa sempre se alimentar, não é verdade? Se a gente não alimentar o corpo, o que acontece? A gente enfraquece e morre, a gente fica desnutrido, enfraquece, vem doença, vem enfermidade, vem a morte. A gente precisa alimentar o nosso corpo. Não é diferente com a nossa alma. A gente precisa alimentar a nossa alma. A gente precisa nutrir a nossa alma. A gente precisa saber quais são os nutrientes que ela precisa. A nossa alma pode ser alimentada de várias formas, mas não necessariamente da forma correta, dependendo como a gente procede dessa alimentação da nossa alma. Assim como existem alimentos que são bons para a nossa saúde, alimentos que são prejudiciais para a nossa saúde, assim como existem alimentos que são artificiais, são até gostosos, sabe? Mas no final vai aumentar o teu colesterol, a tua glicose, o negócio ali no final vai dar problema na tua saúde, não vem na medida certa como você precisa e vem até com outras coisas que vão prejudicar a tua saúde. Assim, nós temos também no que tange ao mundo espiritual. A nossa alma precisa se alimentar. A gente sabe que o alimento da alma é diferente do alimento do corpo. O corpo é físico, então ele precisa de um alimento de ordem física. Já a nossa alma não é física, então ela se alimenta de coisas que não são físicas. Como é que ela se alimenta? Ela se alimenta de conteúdos, né? E se a gente alimenta a nossa alma de porcaria, então a nossa alma enfraquece, enferma, né? Fica sem nutrientes, né? E no final a gente morre. Agora, se a gente se alimenta das coisas de Deus, né? Então o que acontece? A gente se alimenta de Jesus, que é o pão da vida, do alimento certo, então a nossa alma vai ser fortalecida. No início da nossa fé, nós vamos crescer, né? Crescer e depois a gente continua fortalecendo. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer, mas depois de um certo tempo é o melhor para fortalecer, porque depois a gente não cresce mais para cima, só se for para os lados, né? E não é muito bom crescer para os lados, né?
Quando você está em fase de crescimento, você come, e às vezes você está engordando, mas daqui a pouco você espicha, né? E aí você emagrece de novo, além do que o teu metabolismo é maravilhoso, né? Queima rápido. Mas depois o metabolismo cai, você não está mais em fase de crescimento, já chegou a estatura que você ia chegar, aí depois só cresce para os lados, a não ser que você vá queimando o excesso de caloria que você colocou para dentro. Não é assim que funciona, na verdade? Mas a gente come para crescer, para desenvolver e para fortalecer. Amém? Então, a gente deve comer para crescer. Em Cristo a gente está sempre crescendo. Amém? E nos fortalecendo. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente come. Né? A gente não tem que colocar porcaria para dentro da nossa alma. Né? Mas a gente tem que colocar coisas boas. A gente tem que colocar Jesus, o pão da vida, né? Que é o que nos alimenta, que tem tudo que a gente precisa. Né? Veja aqui o maná, aqui, que pode ser uma analogia para Jesus como o pão que desceu do céu. Né? No caso, o maná desce do céu físico, mas Jesus desce do céu céu de Deus. Né? Ali no maná tinha todos os nutrientes que eles precisavam para o corpo. Porque, veja, você precisa de carboidrato, você precisa de proteína. Né? Tem um momento que eles sentem falta de proteína, pedem carne. Né? Aí murmuram, aí Deus manda as codornizes lá, eles passam até mal. Né? Enfim, eles precisam de todos aqueles nutrientes para fortalecer o seu corpo. E no maná, que é uma coisa milagrosa, que até hoje a gente não sabe o que é, né? O maná tinha tudo, meus irmãos, porque aquele negócio ali tinha carboidrato, tinha proteína, que não tinha animal o tempo todo, não. Tinha lá os sacrifícios que eles comiam dos animais, né? Mas não tinha tanta fartura de carne, tanto é que teve uma época que eles ficaram clamando por carne lá, com saudade dos peixes do Egito, das carnes do Egito, e aí Deus mandou aquelas codornizes. Mas o maná parece que tinha tudo que eles precisavam, né, para o corpo deles. E Jesus, o pão da vida, tem tudo que a nossa alma precisa. Amém, irmãos? Tem tudo que a nossa alma precisa. Você sabe que tem gente que come, mas come só para sobreviver. Né? E vive meio que enfraquecido, mas sobrevive mal, mas sobrevive porque come só para sobreviver. Agora tem gente não, que se alimenta bem, tem uma dieta boa, e aí tem saúde. Não é só para sobreviver, ele tem saúde, né? Tem gente que espiritualmente é assim, se alimenta de Jesus só para sobreviver ali, viver só no basicão para assim, não morrer. Mas ele só vive, né? A vida cristã dele não desenvolve mais. Ele vai para o céu, servo de Deus, vai chegar no céu, mas ele não desenvolve mais, porque ele come só para sobreviver. Só para sobreviver. Mas quem quer desenvolver, se fortalecer na fé, aí esse come bastante de Jesus, não é verdade? Então, a gente tem que olhar para a nossa dieta, né? Na nossa dieta, olha, não pode isso, não pode aquilo, aquilo ali pode, aquilo ali não pode. Jesus pode o tempo todo. O que é que pode e o que não pode nessa dieta? Jesus pode o tempo todo. Jesus no café da manhã, Jesus no lanche do meio da manhã, sei lá se você tem isso. Jesus no almoço, Jesus no café da tarde, no chá da tarde, Jesus no jantar. Né? Jesus em todo momento, de jejum até o jantar, Jesus. O salmista dizia, ó, 3 vezes ao dia eu louvarei o teu nome. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, com a janela voltada para Jerusalém, onde ficava o templo, onde estava antes o templo, né? Veja, de manhã, de tarde, de noite, se alimentando de Jesus, comendo Jesus. É assim que deve ser a vida do cristão. Eu sou o pão da vida. Primeiro olhemos para essa expressão, pão. Pão fala de alimento. Então ele está querendo dizer, se alimente de mim. Alimento é algo que você deve comer de vez em quando? Não, é algo que você tem que comer todo dia, não é verdade? Claro que, eventualmente, por alguma necessidade, a gente faz um jejum aí de meio-dia, um dia inteiro e tal. Mas o certo é a gente se alimentar todo dia.
Então, se Jesus é o pão, o que é que ele está querendo dizer? Que essa comunhão que a gente tem que ter com ele é todo dia. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus faz referência ao pão como alimento físico, né, e o pão ali representando os alimentos em geral, ele diz: o pão de cada dia dá-nos hoje. Então, a ideia de Jesus como pão já traz esse entendimento de que ele é algo que a gente tem que se alimentar todo dia dele. Okay? Ele é o pão. E é o pão da vida, ou seja, se você quiser ter vida espiritualmente falando, você pode ter vida física muito boa, porque você se cuida e tal, mas vida espiritual, né? Se bem que uma péssima vida espiritual acaba afetando também a vida física, mas se você quiser ter vida em abundância, é Jesus. Amém? Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Estavam atrás daquele pão todo dia. Vocês estão atrás dessa coisa de eu fazer milagre todo dia, de multiplicação de pão, como o maná que caiu no deserto? Se eu fizer isso, vocês vão comer desse pão todo dia e no final vão morrer e vão se perder. Seus pais comeram do maná e morreram. Já eu, ele apontando para si, este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Amém? Então, Jesus, como o pão da vida, ele garante vida após a morte. Ele vai enfatizar isso mais à frente na leitura que nós fizemos. Mas outra expressão que ele usa aqui, muito interessante, é dizer: eu sou o pão vivo. O pão vivo. Veja. O pão tem elementos, por assim dizer, mortos. Né? O trigo é colhido, né? E aí ele é retirado ali da planta, então ele perde aquela ligação, ele morre. Né? Mas ele tem ainda alguns nutrientes ali que ficam, né? Esses nutrientes, com o passar do tempo, se a coisa não for comida, eles vão desaparecer, mas ele é colhido e aquilo que está lá, aqueles elementos que estão lá, estão mortos, foram desligados, no caso do trigo, por exemplo, lá da planta, está morto. Mas Jesus não, ele é um pão vivo. Ou seja, esse alimento com o qual a gente fortalece o nosso ser não é algo impessoal. É pessoal. Ou seja, esse alimentar-se não é algo que se dá de forma impessoal, mas é algo que envolve relacionamento. Porque nós estamos nos alimentando de uma pessoa viva. Amém? De uma pessoa viva. Então, essa alimentação nada mais é do que um relacionamento com esse alimento, que é Jesus. Ele é um pão vivo. Ele não é só o pão da vida, ele é o pão vivo. Que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aí ele vai falar do seu sacrifício. O que é comer Jesus? E aí eles até estranham quando Jesus fala de comer da carne dele. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus disse: sim, a minha carne e o meu sangue. Ele está se referindo ao quê? Ao sacrifício dele. Comer de mim significa usufruir do meu sacrifício, daquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Veja que alimento maravilhoso. Ele nos dá vida espiritual aqui na terra, ele fortalece o nosso ser e é esse alimento que você deve se alimentar dele todo dia que vai ressuscitar você no último dia. Que alimento maravilhoso, né? Tem aquela coisa que a gente fala assim de
de consequência de atos que nós fazemos lá atrás em relação à própria alimentação mesmo, né? E chegou a fatura, né? No começo você come qualquer coisa, ou então vive de qualquer forma, mas depois chega a fatura, né? Chega a fatura. Se você se alimenta de Jesus, a fatura que chega depois é a ressurreição. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você não se alimenta de Jesus, você tem a tua saúde espiritual prejudicada, no final é condenação eterna. Morre, morre mesmo. Morre corpo, morre alma, tudo. Né? Agora, se você come Jesus todo dia, se alimenta de Jesus, você tem uma dieta Jesus Cristo diária, não só você é abençoado aqui na terra, mas no final, você é ressuscitado. O teu corpo é ressuscitado e glorificado. Que efeito maravilhoso, não é, irmãos? Aqui na terra a gente se alimenta bem para a gente ter saúde a maior parte do tempo possível e para a gente não sofrer muito na velhice, né? Mas o alimento de Jesus é diferente. A gente se alimenta dele já investindo para o futuro, melhor dizendo, para a eternidade. Porque é um alimento que quanto mais você come hoje, mais melhora lá na frente, rapaz. Tem aquele personagem lá, o Benjamin Button, né, daquele filme, aquela ficção, aquela história fantástica, né, de fantasia, do cara que nasce velho, aí depois ele vai ficando novo, né? Mas depois ele morre de qualquer jeito, né? Mas pensa bem, com Jesus a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Né? Você pode até envelhecer fisicamente aqui, mas como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o homem exterior se corrompe, ou seja, enfraquece, envelhece, mas o interior está vivo, está forte. E no final, o exterior, que é enterrado, ele é restaurado pela vitalidade do homem interior. Aleluia! Então, se alimentar de Jesus é investir na tua vida como um todo, espiritualmente até fisicamente. É investir num corpo glorificado, numa nova vida, né, que você vai viver, novo céu e nova terra. Vale a pena investir em Jesus de Nazaré. O pastor falou do pastor missionário Lawrence Olson, né, Niels Lawrence Olson, quando ele morreu, deixou pouca coisa. E você tem exemplo de grandes homens de Deus na história, por exemplo, John Wesley, quando ele morreu, foram fazer um inventário da vida dele, do que ele tinha de patrimônio, ele tinha apenas o equivalente hoje, convertendo conforme a inflação para os dias de hoje, a $12, um par de talheres ali, alguns livros e a toga surrada dele. Esse é o patrimônio que ele deixou. Tudo mais ele investiu na obra. E olha que ele escreveu dezenas de livros. E todos os direitos dos livros e venda dos livros, ele investiu na obra. Todo dinheiro que entrava era obra. Ele se investiu para a eternidade. Ele não investiu na vida aqui na terra. Ele investiu para a eternidade. Amém, irmãos? E eles fizeram um investimento maravilhoso. Não estou dizendo com isso que você não deve ter a sua casa, você tem a sua família para sustentar, né? Quer dar uma boa educação para os seus filhos. Não estou dizendo que você vai tirar o leite dos seus filhos, vai viver num casebre e não vai gastar na educação dos seus filhos, que você vai investir tudo na obra de Deus. Não. É obra de Deus também você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, tudo isso, né? No caso de Wesley, como ele era solteiro, né, terminou a vida dessa forma, então ele pôde fazer isso, né? Se tivesse família, teria que ser um pouco mais diferente, né? Mas não gastar muito com as coisas aqui na terra, mas mais na obra do Senhor. Amém? Investir na eternidade, né? Aliás, isso agora me fez lembrar do evangelista famoso que morreu essa semana, né? Que é o Jimmy Swaggart, né?
Quem é um pouquinho mais velhinho aí se lembra dele, né? E ele olha, para quem não viveu naquela época ali nos anos 80, ele realmente assim marcou, apesar de ter tido escândalos também terríveis, né? Ele foi do céu ao inferno assim, numa velocidade enorme, né? Quando ele estava no auge, ele era o maior evangelista assim de todos os tempos. E todos os tempos em que sentido? Ninguém nunca pregou a mais gente na face da terra do que ele. Deus deu esse privilégio a ele. Por exemplo, Billy Graham é considerado o maior evangelista do século XX, mas isso mais porque o Jimmy Swaggart ele cometeu aquelas falhas que cometeu, então, e o Billy Graham não, ele foi o tempo todo aquela, né, estável na vida cristã. E é bom que a gente comece bem e termine bem, tá, irmãos? É isso que Deus quer, né? Não só a gente comece bem, a gente tem que terminar bem também, né? Se bem que o Jimmy Swaggart começou bem, aí foi muito mal, no final ele foi restaurado, né? Mas assim, o Billy Graham, na vida dele inteira, ele morreu com 99 anos, há 7 anos atrás, em 2018. Segundo a própria Associação Billy Graham, ele pregou, somando todos os auditórios que ele pregou na vida dele, em igrejas, estádios e tudo, ginásios, mundo afora, ele pregou em mais de 100 países, aquela coisa toda. Ele pregou a 215 milhões de pessoas em eventos presenciais, e nos programas de televisão que ele fazia, uma vez por ano lá nos Estados Unidos, e de vez em quando também em nível nacional, naquele projeto Minha Esperança, né, que inclusive passou aqui no Brasil também na TV, alguns anos atrás, ele falou a 2 bilhões de pessoas. Pensa bem. Ele falou a 2 bilhões de pessoas pela TV, em todo o ministério dele, para 215 milhões de pessoas presencialmente durante a vida dele. Jimmy Swaggart falava por semana, no programa semanal que ele fazia para 145 países do mundo, transmitido em 15 idiomas diferentes, para mais de 500 mil, mais de meio bilhão de pessoas por semana. Ninguém chegou a esses números. Também, em número de ofertas, mesmo se a gente não usar a inflação, usando o dinheiro da época, ele recebia por dia $500 mil para o ministério dele, ofertas. Isso dava mais de 182 milhões de dólares por ano. Nunca esses números foram alcançados até hoje por nenhum ministério, mesmo não considerando a inflação. Imaginando que 182 milhões de dólares naquela época é a mesma coisa de 182 milhões de dólares nos dias de hoje, o que não é. Se você converter para os dias de hoje, dá bilhão, né? Então, ele tinha tudo isso. Agora foi do céu ao inferno. E outro detalhe também, e aí que nos toca também, é que ele era assembleano, pentecostal, né, da Assembleia de Deus, aquela coisa toda. Então, mas aí ele não vigiou quando estava no auge. Houve aquela queda terrível na área moral no ano de 88. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos disciplinou ele, dando 2 anos para ele não pregar. Só poderia voltar a pregar depois de 2 anos. Ele só queria 6 meses de disciplina, depois de 6 meses quis voltar a pregar, então saiu da Assembleia de Deus. Quando foi em 91, caiu de novo na mesma área. Aí depois ele se afastou do ministério dele, colocou a esposa e o filho dele, que era pastor, o Doni, para ficar à frente do ministério. E depois de alguns anos, aí ele volta, né? E aí ele termina a vida dele de forma íntegra e tal. Mas por que eu lembrei disso? Que a gente está falando aqui de dinheiro, John Wesley, Lawrence Olson, que por ocasião do falecimento dele saiu uma nota da Assembleia de Deus Americana, e depois eu até vi na internet, poucas semanas antes de ele morrer, fizeram uma festa de 90 anos dele, e o Thomas Trash, que é ex-presidente do Concílio Mundial das Assembleias de Deus e do Concílio Geral da Assembleia de Deus Americana, deu um depoimento. Franklin Graham também deu um depoimento lá na festa de 90 anos dele, e outros pastores. E aí ele disse o seguinte, eles agradeceram a Assembleia de Deus Americana e o Thomas Trash pelos milhões de dólares, ele usou exatamente a expressão, milhões de dólares que o Jimmy Swaggart deu para o ministério da Assembleia de Deus e que impulsionou as missões mundiais da Assembleia de Deus. Muito do que a Assembleia de Deus conseguiu alcançar na área de missões foi com recursos que vinham do Ministério de Missões que ele investia na obra. E aí a nota diz que até o final da vida dele ele continuava sustentando missionários. E que até o final da vida dele ele só retirava o salário dele e
tudo mais que entrava no ministério ia para a obra de Deus. Né? Inclusive, ele vendeu 17 milhões de discos e nenhum centavo foi para o bolso dele, foi tudo para a obra de Deus. Vendeu, sei lá, ele escreveu 50 livros, tudo que rendeu disso aí foi para a obra de Deus, tudo para a obra de Deus. Ele só teve aquela situação terrível, escandalosa, que foi um escândalo, e aquilo ali chegou a afastar muita gente da fé, porque escândalos causam isso, ainda mais pela proeminência que ele tinha, ninguém tinha a fama que ele tinha, o alcance que ele tinha. Então, quando a coisa ocorre, realmente o impacto é terrível. Agora, ele foi restaurado por Deus no final e terminou a vida bem, isso é o que importa, né? Na presença de Deus, a gente vai se encontrar com ele na glória, amém, irmãos? Mas uma coisa que chama a atenção é que ele não era apegado ao dinheiro. Graças a Deus não tinha esse apego a dinheiro. Tudo que era dinheiro entrava, era tudo obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus. Diferentemente de muitos televangelistas de hoje em dia que são conhecidos por serem milionários, muito dinheiro que entra, eles vão para... E aí eu não estou querendo nomear ninguém aqui ou fora do Brasil, mas a gente sabe que tem alguns casos, não estou aqui generalizando, tá dizendo que é todos os televangelistas, mas graças a Deus ele não tinha isso. Ele investia na obra, porque ele sabia que o mais importava era o reino de Deus mesmo, né? E tinha consciência disso, apesar das falhas dele. Mas, enfim, irmãos, a gente tem que investir no reino de Deus. Amém, irmãos? Tudo que você tem, investir na obra de Deus. Você hoje tem energia, tem forças. Vai ter um momento que você não vai ter mais aquela força. Veja, irmã Helena, mas ela ainda está servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor na sua idade, mais de 90 anos, ela, o marido, né? Mas imagina se ela tivesse ainda aquela força, o que a irmã Helena estava fazendo ainda por aí? Entendeu? E Deus te deu saúde, Deus te deu força, né? Então, gasta a tua energia, a tua força, a tua renda, claro. Você tem que gastar também para se alimentar, para cuidar da sua família, dos seus filhos e tal, mas sempre também da sua renda. A igreja, por exemplo, tem os trabalhos aqui que tem que fazer, pessoas que você pode sustentar, missionários na obra de Deus, como a igreja está sustentando. Invista, tudo isso é investimento. E, acima de tudo, se alimente diariamente do pão da vida que é Jesus. Amém, irmãos? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para você permanecer nele, o que é que você tem que fazer? Se alimentar todo dia dele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também verá por mim. Ou seja, quem vive por Jesus é alguém que se alimenta dele. Quem se alimenta de Jesus vive por Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Que se alimentar dele implica em viver por ele e para ele. E, aliás, como é que a gente se alimenta de Jesus? De forma bem prática. Palavra de Deus, não é verdade? É uma forma básica de se alimentar de Jesus. Inclusive, Jesus vai dizer aqui, no verso 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, ainda tratando do mesmo assunto, tá? Da nossa leitura aqui. Ele diz mais à frente, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, se as palavras que ele disse são espírito e vida, o que é que ele está querendo dizer? Que se alimentar dele significa se alimentar da sua palavra. Então, quando você bebe da palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ora segundo a palavra de Deus, canta a palavra de Deus, você se alimenta de Jesus. Amém? Mas tem outra forma de você se alimentar de Jesus. E que tem tudo a ver com isso que ele falou. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, quem se alimenta de Jesus vive por Jesus. E quem vive por Jesus é alguém que se alimenta de Jesus. Que é o que ele fala em João capítulo 4. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos ainda não estão familiarizados com esse assunto, né? Aí, que comida é essa? Aí Jesus explica, é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, você também se alimenta de Jesus fazendo a vontade dele. Já parou para meditar nisso? Quando você faz a vontade de Jesus, você se fortalece espiritualmente. Faz todo sentido, irmãos, porque como é que a gente enfraquece espiritualmente? Se a gente desobedece Jesus, não é isso?
pecado não enfraquece a gente espiritualmente? Se o pecado enfraquece você espiritualmente, obedecer Jesus vai fortalecer você ou vai enfraquecer você? Vai fortalecer você, não é verdade? Então, obedeça a Jesus que você vai ser fortalecido espiritualmente. Já percebeu que quanto mais você está ali firme no Senhor Jesus, mais Ele vai te dando força, te dando graça, né? Então, se fortaleça buscando a Ele na palavra, na oração, adorando a Ele e também fazendo a sua vontade no dia a dia. Porque quanto mais você procura ser fiel, mais Ele te fortalece. Amém? Claro, ser fiel não é fácil com nossas próprias forças, mas aí você se alimenta de Jesus, na oração, na palavra, na adoração, né? E aí o que acontece? Você é fortalecido e você consegue cumprir a vontade de Jesus. E cumprindo a vontade de Jesus, aí você recebe mais força. É um ciclo retroalimentador. Um ciclo retroalimentador. Então, resumindo a palavra nessa noite, já estou chegando ao final. Como é que está a tua dieta, Jesus? Nos últimos dias aí, você tem falhado nessa dieta aí, Jesus? Como é que está a tua dieta, Jesus? Então, você está meio não obedecendo a dieta, Jesus, então você dá uma olhada lá e diz, opa, peraí. Como é que vai minha vida devocional todos os dias, o meu tempo para Deus, a minha busca a Deus? Ou será que você está apenas comendo Jesus para sobreviver? Só aquele pouquinho para sobreviver, né? Ou você está se nutrindo bem de Jesus todos os dias, né? Para ficar forte, né? Comer. Comer. Você lembra da musiquinha quando você era criança? É o melhor para poder crescer, não é isso? Comer Jesus todo dia para a gente poder crescer. Comer Jesus todo dia para a gente fortalecer. Amém, irmão? Tem dieta para tanta coisa por aí, né? Eu mesmo estou numa dieta aí por causa do meu problema de ácido úrico, né? Então eu estou numa dieta aí, forçado, né? Graças a Deus está dando certo. Mas, e a dieta Jesus, como é que está? Aí você está seguindo tão fielmente aquela dieta, olha, aquela dieta ali, a dieta do não sei o que, a dieta isso aqui, você é fiel naquela dieta. Mas é a dieta Jesus, irmão, amém? Essa daí a gente tem que ser fiel o tempo todo. Amém, irmãos? Então é isso, o assunto hoje à noite foi dieta, a dieta Jesus, o pão da vida. Esse pão não engorda. O pão da terra engorda, né? Mas esse pão Jesus pode comer à vontade, que ele não engorda, ele só faz bem. Quem pode dizer glória a Jesus, aleluia por isso? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo. Telefones, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo. E o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.